Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 29. Para se orientarem, as formigas de jardim costumam criar uma rede de trilhas marcadas por feromônios. Partindo do formigueiro, cada uma dessas trilhas se bifurca repetidamente em duas trilhas que formam entre si um ângulo de 60 graus. Quando uma formiga perdida encontra uma trilha, ela pode saber em que direção fica o formigueiro ao chegar ao primeiro ponto de bifurcação. Se estiver se afastando do formigueiro, encontrará duas trilhas que formam ângulos pequenos com a direção em que estava se movendo, 30 graus para a esquerda e 30 graus para a direita. Se estiver se aproximando do formigueiro, encontrará apenas uma trilha com essas características, 30 graus para a esquerda ou 30 graus para a direita. A figura 3.29 mostra uma rede de trilhas típica, com segmentos de reta de 2,0 centímetros de comprimento e bifurcações simétricas de 60 graus. Determine, letra A, o módulo e letra B, o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo do deslocamento até o formigueiro. Encontre-o na figura de uma formiga que entra na rede de trilhas do ponto A. Determine, letra C, o módulo e letra D, o ângulo de uma formiga que entra na rede de trilhas no ponto B. O formigueiro está na base da rede de trilhas. Para chegar ao ponto A, devemos percorrer os trechos W, V, I e H, sendo que cada um desses trechos tem 2,0 centímetros de comprimento. O vetor W forma um ângulo de 60 graus com sentido horizontal positivo, que é paralelo ao semi-eixo x positivo, e sua representação na notação de vetores unitários é: o vetor W vai ser o seu módulo, 2,0 centímetros, vezes o cosseno do ângulo 60 graus na direção I, mais 2,0 centímetros vezes o seno de 60 graus na direção J, que dá 2,0 centímetros vezes o cosseno de 60 graus, dá 0,5 na direção I, mais 2,0 centímetros vezes o seno de 60 graus, que é 0,8660 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 1,0 centímetros na direção I, mais 1,732 centímetros na direção J. O vetor V é vertical para cima, e escrito na notação de vetores unitários fica: o vetor V vai ser 2,0 centímetros na direção J. Ao chegar na extremidade do vetor V, a trilha se bifurca em ângulos pequenos, 30 graus para a esquerda e 30 graus para a direita. Então, o vetor I forma um ângulo de 120 graus em relação ao sentido horizontal positivo, paralelo ao semi-eixo x positivo, e sua representação na notação de vetores unitários é: o vetor I vai ser 2,0 centímetros vezes o cosseno de 120 graus na direção I, mais 2,0 centímetros vezes o seno de 120 graus na direção J, que dá 2,0 centímetros vezes o cosseno de 120 graus é menos 0,5 na direção I, mais 2,0 centímetros vezes o seno de 120 graus, que dá 0,8660 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá menos 1,0 centímetros na direção I, mais 1,732 centímetros na direção J. O vetor H é vertical para cima e escrito na notação de vetores unitários fica: o vetor H vai ser 2,0 centímetros na direção J. O vetor deslocamento dA é igual à soma desses deslocamentos. O vetor dA vai ser o vetor W mais o vetor V mais o vetor I mais o vetor H. Aí escrevemos os vetores na notação de vetores unitários, um embaixo do outro, e somamos as componentes. Na direção I, eu tenho menos 1,0 centímetros mais 1,0 centímetros, que dá zero. Então, ele não terá componentes nessa direção.
Na componente J, 1,732 centímetros mais 2,0 centímetros mais 1,72 centímetros mais 2,0 centímetros dá 7,464 centímetros na direção J. E este deslocamento é mostrado na figura. Como só tem componente y, o módulo do vetor é igual ao valor dessa componente, que escrita com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida informada no problema, fica que o módulo de dA é igual a 7,5 centímetros. Como o sentido do deslocamento é vertical para cima, o ângulo que ele forma com o semi-eixo x positivo é θ igual a 90 graus. Partindo do formigueiro, para chegarmos ao ponto B, devemos seguir os trechos W, V, J, P e O. Os vetores W e V já foram calculados na letra A. O vetor J tem a mesma orientação do vetor W e, portanto, suas componentes são iguais. Como o trecho P forma um ângulo de 60 graus com o trecho K, o ângulo que ele forma com o sentido horizontal positivo, que é paralelo ao semi-eixo x positivo, é igual a 30 graus. E sua representação na notação de vetores unitários é: o vetor P vai ser o seu módulo, 2,0 centímetros, vezes o cosseno de 30 graus na direção I, mais 2,0 centímetros, vezes o seno de 30 graus na direção J. Então, dá 2,0 centímetros vezes o cosseno de 30 graus, é 0,8660 na direção I, mais 2,0 centímetros vezes o seno de 30 graus, que é 0,5 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 1,732 centímetros na direção I, mais 1,0 centímetros na direção J. O vetor O é horizontal para a esquerda e sua representação na notação de vetores unitários, o vetor O vai ser 2,0 centímetros na direção I. O vetor deslocamento dB é igual à soma destes deslocamentos. Então, o vetor dB vai ser o vetor W mais o vetor V, mais o vetor J, mais o vetor P, mais o vetor O. Escrevendo os vetores na notação de vetores unitários, um abaixo do outro, e somando as componentes, na direção I, se somarmos essas componentes aí, dá 5,732 centímetros na direção I, mais, e somando as componentes na direção J, dá 6,464 centímetros. Este vetor deslocamento pode ser representado como mostra a figura. O módulo deste vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, o módulo de dB vai ser a raiz quadrada de 5,732 centímetros ao quadrado, mais 6,464 centímetros ao quadrado, que dá raiz quadrada de 32,855 mais 41,783 centímetros quadrados. Fazendo essa soma aí, dá raiz quadrada de 74,638 e a raiz quadrada de centímetro quadrado dá centímetro. Extraindo a raiz quadrada, dá 8,639 centímetros. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o módulo de dB é igual a 8,6 centímetros. A tangente do ângulo do vetor é igual à razão da sua componente y e sua componente x. Então, a tangente de θ vai ser 6,464 centímetros, que é a componente y, sobre 5,732 centímetros, que é a componente x. A gente pode cancelar o centímetro. Fazendo essa divisão aí dá 1,1277. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1,1277, que dá 48,434 graus. Perceba que este ângulo está no primeiro quadrante, conforme o ângulo do vetor. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna θ igual a 48 graus.